Oi, pessoal, bom dia para vocês. Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Rafael Sá, professor de vocês de filosofia, e a gente vai estar trabalhando uma revisãozinha, uma pequena revisão do conteúdo que a gente viu um pouquinho antes da gente entrar de férias, uma semana antes. E aqui tá os slides que a gente trabalhou naquela ocasião. Meu objetivo é que a gente trabalhe isso para que isso fique fixo na cabeça de vocês. E a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai ter uma pequena exposição aqui nesse primeiro momento, do conteúdo de novo, uma revisão. Logo em seguida, vocês vão lá no quiz que está aberto no Classroom, que tem algumas perguntas que estão relacionadas com o tema que a gente está trabalhando, que vai trabalhar aqui hoje. E no terceiro momento, a gente vai se reunir lá no Meet, nos 10 últimos minutos da nossa aula, certo? Eu vou entrar um pouquinho antes, porque eu já quero ver algumas pessoas que forem terminando, vou estar presente lá, certo? E eu vou pegar algumas dessas respostas que foram colocadas aqui, a gente vai compartilhar lá, certo? Nesse primeiro momento a gente vai fazer essa revisão agora. Então vamos lá. A gente abre esse conteúdo de filosofia, a gente está falando sobre moral, sobre moralidade, e o nosso norte é viver em busca do bem. Já abre várias perguntas, né? Será que tem um, será que a gente consegue viver o tempo todo em busca do bem? Será que é fácil buscar o bem? Existem algumas atitudes que nós tomamos e que nós não estamos com isso querendo bem? São perguntas que vão ficando e a gente vai tentar responder isso de forma filosófica. E aí, para abrir esse conteúdo, a gente pegou lá naquela nossa primeira aula um pedacinho do poema do Fernando Pessoa, que é o que está escrito no nosso primeiro slide, que é o nosso tema. Navegar é preciso. Navegar é preciso, depois a gente vai tentar entender isso aí. O que é que ele quer dizer com isso? Continuando, a gente pegou naquele dia e trabalhou a ideia da profissão do cartógrafo. Né? O que é o cartógrafo faz? A gente viu que o cartógrafo é o profissional responsável pela criação, pela confecção, pelos estudos a respeito dos mapas, certo? Por isso que essa foto está aí bem grande para ilustrar isso. Né? O cartógrafo tem essa função de criar os mapas que são tão úteis no nosso dia a dia, certo? E aí, na aula passada, a gente viu algumas informações sobre essa cartografia de forma mais detalhada, para a gente ter alguns conteúdos interdisciplinares. A gente viu a importância dos mapas, desde as civilizações antigas até a nossa civilização. A gente usa GPS até hoje. Se você vai até algum lugar e se utiliza do GPS, você precisa agradecer a um cartógrafo. Então a gente vê a importância do cartógrafo, né? Pode ser que até alguns de vocês sigam por esse caminho ali na frente, né? E vejam, a gente passou por esse conteúdo, viu que também envolve algumas áreas como geografia, arquitetura, geologia, é, e além disso, a gente trabalhou essa ideia de que o cartógrafo é o profissional responsável pela confecção de mapa. Tudo isso para mapas para a gente poder entender um pouquinho sobre a nossa própria confecção de nós enquanto pessoas, seres humanos, certo? Depois a gente vai falar sobre isso. E para isso, a gente pegou lá no começo, os primeiros cartógrafos tinham influências que não eram apenas as influências científicas. Nem sempre os conhecimentos, ou melhor dizendo, no começo, os nossos conhecimentos não necessariamente tinham o rigor científico que são alcançados ali depois do século XVIII. Vejam, por exemplo, esse mapa aqui que a gente tem na tela. O mapa em TO, que é o quê? Havia uma crença, por exemplo, que do Jardim do Éden, que ficava ali um pouquinho acima da Ásia, vocês estão vendo aí no mapa, corriam alguns rios, certo? Esses rios criariam ou criaram os continentes. Então a gente teria só três continentes. O mundo era redondo, certo? Havia uma crença também que Noé tinha três filhos e cada um desses filhos foi para um desses continentes. E a gente percebe o que é com isso? Muito do que a gente conhece em cartografia, ou em geografia, ou em outras ciências, no início tinha um forte apelo religioso, cultural. Então vejam bem,
Às vezes, algumas construções que nós temos, que hoje tendem a serem exatas, elas no início elas não eram tão exatas assim. Havia uma crença, né? Por exemplo, em algum desses mapas aqui, a gente não vê só essas representações, mas várias criaturas mitológicas em volta desses mapas aí, representando um certo perigo, que as pessoas não deveriam ultrapassar os mares, certo? Vamos avançar. E aí a gente chega no nosso campo da filosofia. Assim como o cartógrafo ele é importante para criar e confeccionar o mapa, para que as pessoas possam se orientar um pouquinho depois, a filosofia também é importante para orientar as nossas ações enquanto seres humanos. E dentro da filosofia a gente vai ter duas palavras, que são as palavras moral e ética, né? Que também servem para mover a nossa vida. Nossas decisões vêm a partir dessas duas palavras e a gente vai tentar diferenciar elas aqui, certo? Etimologicamente falando, a gente tem as duas palavras aqui, eu vou falar rapidamente, né? Não vou ler o slide, vou tentar resumir aqui. Basicamente, ética é diferente de moralidade, porque a moral é algo que é da sociedade, são os costumes adquiridos pela sociedade. E a ética é o seu caráter, é aquilo que você decide. Tanto é que você pode, às vezes, decidir de acordo com o que a sociedade está orientando, ou de acordo com o que você quer, né? De acordo com a sua vontade própria. Vejam bem, a nossa vontade, ela é orientada. Em certo sentido, ela é norteada pelas ações que estão fora da gente, na sociedade, e em alguns momentos elas são norteadas pelos nossos próprios princípios. Muitas vezes a gente pode infringir ou então entender que uma norma social é errada e a gente agir diferente. Por exemplo, alguns donos de escravos, né, um período até não tão longe da nossa história, é uma história triste, pela sua própria consciência entenderam que a escravidão era algo horrível e libertaram os escravos. Ou seja, a moralidade da época comportava essa possibilidade de ter escravos, mas a ética dessas pessoas não comportava. Então, essa é a diferença básica entre ética e moral. Moralidade é aquilo que a sociedade assume como resposta para a vida, para as ações, né? E a ética é aquilo que nós assumimos pessoalmente e que não precisa, nesse caso, de um respaldo social. Então vejam bem, a gente tem dois nortes aí. A gente tem a possibilidade de agir de acordo com a sociedade e agir de acordo com nós mesmos. O filósofo vai ser, ou os filósofos serão essas figuras, a exemplo do cartógrafo, que em filosofia vão tentar mostrar para a gente, já que praticamente todos os filósofos se preocuparam com o agir bem, tentam nos mostrar qual seria a melhor forma de nós agirmos, para agirmos de forma coerente. Já passei aqui, moral tem a ver com os costumes da sociedade, vamos avançar. E aí vem uma pergunta, o que é que nos orienta? Certo? Os marinheiros, né, eles utilizavam a bússola e dentro da bússola tinha esse negocinho aqui, que é a rosa dos ventos. Ela servia para orientar a navegação. A gente tem o norte, tem o sul, tem o leste, tem o oeste e tem as outras, né, as outras posições. Agora pensem comigo, lá daqui a pouco vocês vão fazer uma atividade que está na página 5 de vocês, se eu não me engano, confiram lá no Quiz, que vai trabalhar essa questão. Né? Assim como os navegadores, eles tinham um norte, tinham algo para seguir, para orientar eles, que era a Rosa dos Ventos, nós também vivemos pelos valores. Então, os valores são fundamentais naquilo que nós decidimos para a nossa vida. Então, nós decidimos também com uma certa bússola, essa bússola moral que está dentro de nós, e que ela tem o poder final para a decisão daquilo que é certo e daquilo que não é certo, certo? Quando vocês forem fazer a atividade de vocês, vocês vão perceber que vocês terão que colocar quais são os valores que vocês se norteiam. Vocês vão fazer isso no livro lá depois e vão passar lá pro Quiz, né? Quais são os valores que vocês colocaram em cada um desses pontos aí, que é interessante para a gente conversar também no terceiro momento, tá? E aí a gente tem as conexões, né? As conexões aqui tem a ver com
essa imagem aí representa o horizonte, e nós trabalharemos dois tipos de horizontes, lá um pouquinho na frente, jazinho que eu vou comentar e volto nisso daqui, tá? Horizonte, né, essa linha aí que perpassa, né, tudo o que a gente vê, né, a gente se sente mais seguro quando visualiza ela, foi um comentário que eu fiz naquela última aula, porque quando a gente vê todo o horizonte, a gente tem uma certa segurança para caminhar. Então, o horizonte tem a ver com isso, com a nossa sensação de segurança a respeito das nossas ações. Avançando. Nisso, a gente volta lá naquele primeiro tema, que é a frase do Fernando Pessoa: navegar é preciso. Vejam bem, a Fernando Pessoa está fazendo uma brincadeira com as palavras preciso e necessário, né? Porque ele diz navegar é preciso, viver não é preciso. Eu não vou trabalhar a segunda frase hoje, né? Esse iniciozinho aí do poema. Mas vejam bem, ele está dizendo que navegar é preciso. Ou seja, nesse caso, ele está colocando que navegar é necessário, certo? E de certa forma, essa navegação, ela tem também uma exatidão na sua proposta. O Fernando Pessoa está tirando esse poema, é um poema antigo dos romanos, certo? E eles estavam falando sobre essa precisão que eles tinham na navegação. Então a navegação precisava ser precisa, exata. Então ele está colocando nesse sentido. Então tem uma parte dos nossos horizontes que a gente sabe, das nossas ações, que a gente sabe qual é a finalidade dela, qual a finalização dela. Nisso a gente vai ter o horizonte do tempo, que aí é o Heidegger que está propondo, é o nosso filósofo. O Heidegger propõe dois horizontes, que é o horizonte do tempo e o horizonte do ser. A gente não vai entrar no horizonte do ser, isso vai ficar para a nossa próxima aula. Mas o que é que tem no horizonte do tempo no Heidegger? No horizonte do tempo do Heidegger, a gente tem o conhecimento, é preciso que acontece com ele. O horizonte do tempo é a nossa finitude. O Heidegger coloca que a gente tem uma vida e essa vida tem um limite. Então a gente é limitado por essa linha do horizonte, né, que é o horizonte do tempo. Há uma limitação nas nossas ações. Assim como o Fernando Pessoa está dizendo que viver é preciso. Então, existe uma limitação, existe uma limitação, existe uma exatidão nas nossas ações. A gente não pode ir além desse primeiro horizonte. Dentro desse horizonte, a gente não pode ir além dele. A gente precisa permanecer dentro do tempo. Todos nós temos a certeza de que morreremos. É isso que ele está colocando. E essa certeza nos coloca um limite, nos coloca uma finitude. Então a gente não pode escolher tudo que nós queremos porque há um limite para as nossas ações. A gente não consegue entender, a gente consegue entender, melhor dizendo, que por mais que a gente queira muitas coisas, a gente não consegue realizar tudo, porque o horizonte do tempo é preciso, ele é exato. A gente tem certeza desse horizonte que ele é limitado, a gente tem ações limitadas, certo? Agora vejam bem, o segundo horizonte que o Heidegger propõe, que é o horizonte do ser, eu não vou trabalhar nessa aula hoje, ele já vai colocar que esse horizonte é ilimitado, eu não vou entrar nele hoje. Mas percebam o seguinte, o que a gente aprendeu na aula de hoje? Primeiro que a ideia da navegação, né? Assim como a navegação a gente fala de orientação, aqui também a gente fala de orientação, porque a gente está falando de valores na filosofia. E um dos valores, né, que o Heidegger está concluindo aí para a gente, é que existe uma limitação temporal. Então, a gente, pelo fato da gente ter uma limitação na nossa vida, a gente também tem limites nas nossas ações. Então, vou deixar para a próxima aula a parte limitada das nossas ações, que eu acho também que é muito interessante. O que é que a gente vai fazer agora? Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, vocês podem voltar várias vezes. A gente vai fazer o seguinte, você já tem os slides que eu já mandei antes de começarmos as férias, de termos as férias. E aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão responder o quiz que está lá presente, né? E depois que vocês responderem, eu vou catar, vou ficar lá olhando as respostas de vocês. A gente vai voltar para um terceiro momento lá no Meet.
e nesse terceiro momento a gente vai conversar sobre as respostas de vocês. Então, tomem cuidado lá com as respostas, eu vou selecionar algumas que eu acho interessante para a gente poder comentar, tá bom? Eu vejo vocês daqui a pouquinho, vou ficar aqui olhando as respostas de vocês. Tchau, tchau, gente. Falou!